vocês de pé em questão de reverência a Deus, né? Só isso. Muitas vezes eu permito até que se faça oração com a pessoa sentada, não tem problema. Desde que você esteja ligado que está entrando na presença do Deus vivo. Que Deus olhe a nossa postura, né? Nossa intenção do coração, tudo. Então eu creio que Deus merece que nós nos levantemos diante dEle e possamos erguer as nossas mãos e pedir a Ele toda a graça, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos acrescenta. Como é gracioso, Senhor, viver debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu poder. Tu que controlas todo o universo e controlas também através do Teu Filho Jesus, aquele que Tu deste todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E Ele sustenta todas as coisas em Teu nome. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, honra, glória eternamente. Autor da nossa vida, aquele que sustenta a nossa vida e que intercede por nós. Em nome de Jesus clamamos, Deus, a Tua graça nessa hora, para aprendermos mais daquilo que a Tua palavra nos revela, que será o nosso futuro. Muito breve, nós viveremos uma nova dimensão sobre a terra. Glorificado seja o Teu nome pela revelação da Tua palavra. Conduz-nos nessa manhã, para que saímos daqui edificados, cheios de fé e esperança no coração. Abençoa aqueles que vão receber essa ministração através dessa gravação, dessa filmagem. Abençoa todos quantos forem ministrados pela Tua palavra. Abençoa o Teu servo que fala contigo, que eu seja canal desobstruído para o fluir da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, podem sentar, vamos lá? Eu estava para o senhor ali que o senhor estava passando mal quando eu vim para cá, não. Passando mal? Eu estava passando mal, vai me ir embora. Vamos lá? Semana passada tivemos uma aula maravilhosa sobre a ressurreição. E eu falei que seria em duas aulas, né? Uma complementar a outra. Essa segunda aula, nós vamos falar de ressurreição em corpo glorificado também, mas não é a mesma coisa. Semana passada nós analisamos a possibilidade, a fé de que isso vai acontecer e o poder de Deus para juntar as partes dos corpos dos mortos para que eles possam ressuscitar. A ênfase foi essa. Hoje nós vamos ver na palavra de Deus, depois que nós fomos imortalizados, glorificados, que tipo de poder esse corpo glorificado tem. Tem na sua Bíblia indícios para a gente saber? Tem. Graças a Deus tem. Amém? Então nós vamos falar hoje dos corpos gloriosos. Varão, varoa, avance para mim, por favor. Na última lição abordamos a promessa da ressurreição corpórea, afirmada pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Vimos também que o apóstolo Paulo e a igreja primitiva enfrentaram a incredulidade e sarcasmo dos descrentes. Por quê? Por causa da escassez de evidência de ressurreições verificáveis. Isto porque eles consideravam o poder de Deus, que ajuntará partículas dos corpos desde a matéria morta, recompondo esses corpos e convertendo-os em qualidade imortal no dia da vinda de Jesus. Estava falando com as irmãs aqui antes de começar a aula, que esse tema de corpo glorificado, ressurreição gloriosa, deveria ser pauta básica de todas as igrejas. Toda a igreja deveria ensinar, pregar sobre ressurreição gloriosa. Não é um assunto complicado, não é um apocalipse. É a base da fé da igreja cristã. E está lá tudo explicadinho. Paulo gasta um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, para ensinar como é que é isso, como é que morre, como é que se levanta, que tipo de corpo tem. Então, é até irônico, não é, que nós estejamos aqui vendo esses textos todos, e para muitos de vocês seja algo novo, quando deveria ser a base. Cada novo convertido que chegasse na igreja, deveria automaticamente ser ministrado sobre corpo glorioso, ressurreição gloriosa no dia de Cristo. É base da fé. A palavra chega a dizer que são os primórdios, os princípios da fé. Não era para ser matéria desconhecida. Amém? 1 Coríntios 15, que eu falei, ó, a base de tudo. Verso 52, vamos ler, está grandão. Quando o texto estiver bem grandão assim, para vocês lerem comigo. Vamos lá? No momento
no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos degustar um pouquinho as palavras desse texto. Tem muito conteúdo aqui. Volta lá, por favor. Volta lá, Marcelinho. No momento, no abrir e fechar de olhos. Tem gente que quando lê essa expressão, no abrir e fechar de olhos, pensa em invisibilidade. Só que o texto não está falando de invisibilidade. Está falando? Será que o abrir e fechar de olhos é invisibilidade? Ninguém vai ver as pessoas sendo ressuscitadas? Não é isso. O que é o abrir e fechar de olhos, irmãos? O tempo de uma piscadela. É rápido, é tempo. Não tem a ver com visibilidade, mas com tempo. Nós piscamos tão rápido que nós não percebemos que piscamos o tempo todo. Se fosse devagar a nossa piscada, ficasse assim, baixasse devagarzinho, subisse devagarinho, você ia notar. Mas é tão rápido a nossa piscadela que você não percebe, está toda hora fazendo assim o seu olho. Então a questão aqui não tem a ver com invisibilidade, mas tem a ver com rapidez, velocidade. Como é que vai ser esse negócio dos mortos subirem? Rápido. Como é que vai ser a transformação dos vivos que estiverem na terra viva? Um abrir e fechar de olhos. Rápido, instante. Milésimo de segundos. Segundos. Todos entenderam? Esse é o detalhe que às vezes as pessoas confundem. Não está falando de uma coisa que vai arrebatar da terra, vai sumir os irmãos, nada disso. É a velocidade com que acontecerá tanto a ressurreição como a transformação dos vivos. Quando é que isso vai acontecer? Ao ressoar de qual trombeta? Última, sétima. Isso aqui é insofismado. Não tem como mudar isso, amém? Você não pode antecipar nem postergar. Tocou a sétima trombeta, Jesus desceu do céu, os mortos ressuscitam, os santos são glorificados. E nós seremos transformados. Nós aqui, os que não tiverem sido mortos. Ok? Nós seremos transformados. Quem vem do mundo dos mortos já vem com o corpo incorruptível. E quem está na carne ainda vivo vai sofrer a transformação ao vivo e a cores. Todo mundo entendeu? Vejam bem como é que esse texto aqui tem bastante conteúdo nas suas palavras. Agora sim, avança para mim. Jesus, o primeiro a ressuscitar em corpo glorioso, incorruptível. Não há na revelação bíblica descrições detalhadas da qualidade dos corpos ressurretos glorificados. Detalhe minucioso não tem. Já que até mesmo as ressurreições que houveram, realizadas por Jesus, como por exemplo a de Lázaro, foram ressurreições em carne mortal. E esses ressuscitados vieram a morrer uma segunda vez. Já falamos isso na semana passada. As ressurreições que tem na sua Bíblia, as pessoas voltaram dos mortos e depois voltaram a morrer. Uma ressurreição temporária em carne mortal ainda. Só o Filho de Deus pode experimentar e inaugurar a ressurreição corpórea em glória e poder. Quantos entenderam essa última sentença aqui? Só o Filho de Deus pode experimentar e inaugurar. Que significa? Ele é o primeiro, só ele, então somente ele poderia ser o primeiro a experimentar a ressurreição na qualidade de corpo glorificado. Então entendam, Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas não estava em corpo glorificado, veio a morrer de novo. O próprio Senhor Jesus ressuscitou dos mortos em corpo glorioso. Ele é o princípio e é o que inaugura essa nova ressurreição, essa nova qualidade de ressurreição. Por isso, Colossenses 18 diz assim, vamos lá? Ele é a cabeça do corpo da igreja, Jesus. Ele é o quê? O princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter o quê, irmãos? A primazia, o direito, a prerrogativa. Ele tem o direito de ser primeiro em tudo, Jesus. Ele é o primogênito de entre os mortos. Porque como ele também experimentou morte,
como qualquer ser humano, sendo ele o príncipe da vida, foi lá no mundo dos mortos e de lá voltou. Quando ele volta já em corpo glorioso, ele é o cabeça, ele é o primogênito, é o primeiro que tem a primazia. Todo mundo entenderam? Ninguém, então, irmãos, vou fazer a afirmativa teológica aqui bem firme. Ninguém precedeu Jesus em corpo glorificado. Ponto. Não abre aspas nem 3 pontinhos. É ponto final. Ah, pastor, e os arrebatamentos de Elias, por exemplo? Aí começar a especulação. Enoque e tantos outros. E Moisés, né, que o corpo dele foi levado pelo anjo. E aí? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nenhum deles pode ter precedido Jesus. Senão ele não seria o primogênito ou o primeiro, ou teria primazia. Quantos entenderam? Amém. Olha só. Não vou entrar no mérito que especular para onde foi Enoque e aquela coisa toda. Estão mortos. Hebreus dá uma lista de santos e diz: todos estes morreram. É o que dizem Hebreus. E aí inclui o nome de Enoque. Elias foi arrebatado, foi ao céu, e 10 anos depois do arrebatamento, ele mandou uma carta para o rei que estava na terra. Ele não pode ter mandado essa carta do céu. Elias foi passear lá em cima e depois voltou, só que ele ficou afastado da comunidade de Israel. Lembre-se que ele pediu para si a morte, ele estava em depressão. Um servo de Deus em depressão pedindo a morte, não serve para ser vaso de honra para Deus. Ele foi aposentado, Elias, longe dos olhos do povo de Israel. Mas 10 anos depois mandou uma carta para o rei que estava no poder. Mandou da terra, irmãos. Então preste atenção, não tem como ninguém ter precedido Jesus na ressurreição em corpo glorificado. Ninguém. Esse texto aqui anula qualquer possibilidade. Correto? Todo mundo entendeu? Então não tem ninguém que tenha subido ao céu com o corpo glorificado. Jesus falou isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho de Deus. Ele é claro e objetivo em dizer isso, Jesus. O próprio Senhor, a verdade viva. O que os homens dizem, que a teologia diz, o que o pessoal inventou, não faz a menor diferença. Só importa o que a palavra de Deus diz. Amém? Todo mundo entendeu? Então está aqui Jesus, ó, corpo glorioso, primeirão, primazia. Sem discussão? Então, amém. Vamos lá. Não há o que discutir. Contra fatos não há argumentos. Por isso, a experiência de ressuscitar dos mortos em incorrupção e vivenciar os poderes desses corpos gloriosos ainda não foi visto e nem vivido por nenhum ser humano, à exceção do próprio Jesus. Como é que é o poder desse corpo glorioso? Alguém já viveu isso? Só Jesus. Então, como é que nós vamos saber como é que é esse corpo glorificado? Olhando para quem? Para Jesus. É simples assim. Tudo que temos de dica na palavra de Deus, de pista, de revelação, você vai ver no corpo ressurreto de Jesus. Amém? Entenderam? Não existe texto que fala como é que é o corpo ressurreto dos santos. Especificando ou dando exemplo, não existe. Porque nenhum homem ainda experimentou isso, nenhum de nós. Qualquer um deles, nem os apóstolos, nem os profetas, ninguém experimentou ressuscitar em glória, senão o Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz assim, ó, 1 Coríntios 2, vamos lá, igreja. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem exemplo de homem glorificado que tenha sido testemunhado na terra. Nem penetrou no coração do homem, que significa, por mais que sejamos imaginativos, nós não sabemos o que é ser imortal, em corpo glorioso. Nenhum de nós experimentou, ninguém pode descrever como é a sensação, mas haveremos de experimentar, porque Deus preparou para os que o amam. Amém? Isso é a promessa de algo tão fora da caixinha, tão fora da realidade, tão fora da física, que ainda não sabemos como é que é. E Deus reservou esse mistério. 1 João 3,2, olha só a afirmação daqui. Vamos lá? Amados,
Agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus? Amém. Beleza. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Amém, queridos de Deus? Somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus? Somos. Mas ainda não somos a nossa fase final. Nós estamos na metamorfose. De homem de carne para homem espiritual. De ser carnal para ser, que é duas coisas, carne glorificada. Nós estamos numa, igualzinho a borboleta. De lagarta a borboleta. Nenhum de nós chegou a ser borboleta ainda. Então, queridos, não somos ainda o que devemos ser. A fase final do que nós viveremos ainda não se manifestou na face da terra. Sabemos que, vamos lá, quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aqui está a boa notícia. Ó. No toque da sétima trombeta, Jesus desce. E aí nos transforma à semelhança dele. Amém? Entenderam? Então ninguém jamais experimentou nesses últimos 2000 anos o que nós vamos experimentar daqui a poucos anos. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Na verdade, aqui o termo grego, vê-lo, é um termo que está na forma passiva. Nos mostrar. Ver para si mesmo. Dá a ideia de que nós também nos veremos como ele é. Há uma possibilidade de tradução disso assim. Nos veremos nele. Como ele é. A semelhança dele. A palavra aqui é semelhança. O que ele é, nós também veremos como ele é. Experimentaremos, veremos em nós como ele é. Há uma possibilidade de tradução disso aqui. Porque seremos semelhantes a ele. Essa é a promessa. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Ninguém, quando ele estava aqui na terra, manifestou que ele ainda ia experimentar. Jesus até a cruz era mortal, tanto é que morreu. Não é? Jesus não morreu? Na carne humana? Então ele era mortal. Quando ele experimentou o que é a imortalidade? Em corpo, né? Não como Logos no passado, mas em corpo humano. Ele experimentou o resultado dos mortos, tendo a primazia. Com todo poder, ainda era limitado mortal. Ele podia. Não. Deus não pode ser tentado pelo mal. O filho tinha vontade, né, pastor? Confundem, como se o pai tivesse descido no corpo do filho, ou vivido no corpo do filho. É só o espírito que é comungado. O pai não estava no corpo do filho, o pai não morreu na cruz. Quem morreu foi o filho. Confundem por causa do dogma da Trindade. Misturam o pai com o filho. Ou a Trindade, ou o unicismo. Então prestem atenção. Ninguém jamais viu na terra o que é um filho de Deus glorificado. Ninguém. Mas quando isso acontecer, serão milhões de filhos de Deus glorificados sendo vistos na terra. Entenderam? Esse deveria ser o alvo de toda a igreja. Pregar o dia da glorificação deveria ser o alvo final de toda a igreja. Não o arrebatamento. As pessoas estão doidas para pegar o bonde do arrebatamento e ir para o céu. É isso mesmo, irmão. Vou entrar no bonde do arrebatamento e vou embora. Meu Deus, o bonde do arrebatamento não é para ir embora. O bonde do arrebatamento, esse termo bonde do arrebatamento, o arrebatamento é para sofrer transformação e encontrar com o rei nos ares. Seremos, calma, vamos chegar lá. Devagar, avante. Eu vou ser bem didáticozinho. O Senhor Jesus é o nosso parâmetro. O que é um corpo glorioso? O que ele manifestou, depois de ressurreto. Vamos lá. Podemos então olhar para o corpo glorificado do Senhor Jesus e inferir suas qualidades e poderes por aquilo que o Filho a mostrou. Corpo glorioso com carne e ossos. Detalhe importante.
Estão vendo essa ilustração aqui de um filme? Está vendo que Jesus se manifestou no meio dos discípulos, todo fosforescente? Agora lembre-se, na narrativa bíblica, eles estavam com medo dos judeus, os discípulos, os apóstolos, e trancaram a casa, porque pensaram assim, se mataram o líder do grupo, vão matar a gente também. O medo de Tiago, Pedro, João, era ser morto na sequência de Jesus. A palavra de Deus diz que estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus. Então a casa estava fechada. Da onde veio Jesus? Por onde ele entrou? Se a casa estava fechada, e tinha que estar porque estavam com medo. Quem está com medo não deixa a janela aberta. Ah, Jesus entrou pela... Tinha uma janela aberta na lateral, ele pulou ali. Não. A porta dos fundos estava aberta, porque ele entrou pela porta. Não. Estava tudo trancado, porque estão com medo de ser descobertos. E Jesus aparece no meio deles. Pufo, aparece. Pai seja convosco. Imagina o susto deles. Do nada, aparece Jesus no meio deles. Não é só fala, ele está ali corporeamente. A ênfase aqui é que ele tem corpo. Porque a nossa imaginação até pode pensar nele fazer isso de maneira miraculosa como um ser espiritual. Mas não contendo carne, matéria, carne e osso. E a mesma dúvida que eles tiveram ao ver aquela manifestação extraordinária pode aparecer no coração nosso também. Nós vamos ver isso aqui devagarinho, tá bom? Ele não era um fantasma. Ele explica que ele não é um fantasma, nem um espírito. Parece um fantasma. Do nada ele se materializa no meio do pessoal ali. Ou ele atravessou a parede, ou ele simplesmente se materializou no meio deles. Nem atravessou a parede, simplesmente se materializou. Não é? Ele não precisou passar pela matéria. Ele apareceu no meio deles. O corpo dele apareceu assim no meio. De qualquer forma, rompeu toda a lei da física vigente. Não é? Toda a lei desse universo aqui criado, rompeu. Ele fez algo fora da caixinha. Avança para mim aí, vamos lá. Lucas 24, 36 a 40. Está grandão para vocês lerem também, vamos lá? Falavam ainda estas coisas, quando Jesus o quê, irmãos? Apareceu no meio deles. Não entrou, apareceu. E lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo o quê? Um espírito. Imaginam vocês, só para a gente tentar entrar na mente dos apóstolos, se Jesus resolve se materializar aqui agora, o que acontecia? Primeiro, muitos de vocês iam correr antes de ver Jesus. Se começasse a brilhar uma luzinha aqui, irmãos, aqui no meio aqui, uma luzinha começou a brilhar aqui, ó. Hã? Você viu o filme do Homem-Aranha? Parece uns buracos assim na realidade. Se começasse um negócio aqui, brilhar aqui no meio de nós, aqui no nada, nos voar aqui, irmão, como é que você ia fazer? Você ia ficar atemorizado, porque é fora da natural. Eles estavam com medo. Atemorizado é com medo. Ou não dá medo? Claro que dá, irmãos. Se um anjo se materializasse aqui no meio de nós, a gente ia ter medo. Lógico, admiração, a gente ia adorar a Deus, talvez alguns exclamassem, glória a Deus. Mas, de princípio, o natural do ser humano é ter medo. Porque é muito fora do comum. Perdeu as forças. É natural, porque nós estamos comparando natural com sobrenatural. O sobrenatural nos assusta. É fato. Eles pensaram que estava vendo um espírito, porque Jesus materializou-se no meio deles. Olha o que diz o resto, vamos lá. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Qualquer um ia ficar aturdido
olhando aquela manifestação. Aí, nesse caso, ele vai dar um entendimento de que ele já havia falado sobre isso e agora eles estavam novamente com dúvida. Mas Jesus joga essa para eles, sabendo que eles são limitados. Mas ele tem que confrontar a falta de confiança. Ainda mais para quem andou 3 anos e meio com Jesus, vendo milagre todo dia. Não é? Mas eles viram Jesus também morto na cruz. Entenda isso. Qual é a imagem mais forte na cabeça do discípulo? A morte de Jesus na cruz. Mais forte que qualquer outro milagre que ele tenha feito. O final foi trágico na mente deles. É a mente humana, é limitada. Você passa por um monte de processos com Deus, e bênçãos e milagres, mas na hora do aperto, você só se lembra do aperto, você não lembra dos milagres passados, dos livramentos passados, de um monte de coisa que aconteceu. Mesmo tudo isso. Mas temos limitação. É a nossa limitação na carne. Eu dei um exemplo aí. Você sofreu um milagre de cura. Glória a Deus. Deus fez um milagre de cura na sua vida extraordinário, que a ciência não explica. Beleza. Quando vier a próxima enfermidade, você vai duvidar. Por quê? Porque somos seres humanos limitados. Mesmo tendo aquela experiência anterior. Alguns não, baseado naquela experiência, vai ficar mais firme. Mas passa sempre uma pontinha de dúvida. E agora? O que vem lá? Nós temos essa limitação. Então é muito comum que mesmo os apóstolos tendo tido tanta experiência de milagres diários com Jesus, 3 anos e meio, imagina o que é viver todo dia com Jesus na terra, vendo milagre. Mesmo assim, nesse momento, qual é o momento anterior a esse aqui? O mestre está morto. Os judeus o mataram, através dos romanos, né? Qual é a expectativa dele? Nós somos os próximos. É um coração atemorizado. Jesus aparece e leva um susto, claro. Ainda mais da maneira que Jesus apareceu. Jesus não bateu na porta, eis que estou à porta e bate. Não bateu na porta. Apareceu. Já estava todo mundo assustado. Será que são os judeus que vieram pegar a gente? E de repente Jesus aparece no meio deles. Aí Jesus tem que explicar para eles que ele é, ao mesmo tempo, um milagre extraordinário e ao mesmo tempo ele é físico. É isso que nós vamos entender aqui agora. Vamos lá? Verso 39. Olha o desafio de Jesus para ele. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então isso aqui é maravilhoso, irmãos. Como é que essa carne, que esse osso materializou-se do nada ali no meio deles? Aí é o sobrenatural. Se ele fosse só um espírito, ficava mais fácil até de aceitar. Um espírito não tem, né? Podia ser intangível, botar a mão assim, atravessar Jesus. Ele deixou a mão, podia ter Exato. com a mão limpa, né? Exato, isso é um detalhe muito interessante. Para que Jesus volta em corpo glorificado com um defeitinho na mão? Um defeitinho no pé? Para garantir que é ele mesmo que eles viram crucificado. Jesus não precisa trazer nenhuma cicatriz no corpo. O corpo é novo, glorificado, transformado, perfeito. Mas mesmo deixando as cicatrizes e mostrando, ainda o coração humano tem limitação e dúvida. Ok? Mas ele desafia, bota a mão aqui. Inclusive o outro lá que duvidou, né? Bota a mão aqui, seu incrédulo. Toca aqui, Tomé. A gente ri de Tomé, mas muitos Tomé iam aparecer naquela hora se nós estivéssemos lá também. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Amém? Então pensa, irmãos, materializou-se aquele corpo, mas Jesus estava ali fisicamente. E ele tem carne e osso. Ou seja, ele é um homem pleno, completo. Respirando ali. Vendo a respiração de Jesus, o coraçãozinho, né, batendo ali. Entenderam? Um homem. Só que um homem num corpo que é extraordinariamente superior a esse que nós temos agora. Sem limitação da física. Amém? Então, começando a construir na mente de vocês como é esse corpo glorioso. Então, vamos lá, avança para mim mais um.
Segundo tópico, o corpo glorioso pode alimentar-se. Dentro da mesma cena, Jesus vai comer. E aí é bom, né, irmão? Aí é sem engordar. O legal dessa história toda é saber que depois de glorificados ainda comeremos. Agora só tem um detalhe que eu não sei explicar. Para onde vai a comida do corpo glorificado? Desaparece, vira purpurina. Não pode ter cocô glorificado, né, irmão? Você come a comida, digerido, ué. O cara discute agora nessa matéria e na outra. Não me pergunte porque não tem resposta. Não, tem que pensar em tudo, olha só. Para que comemos? Que é gostoso. Mas por que comemos? Para alimentar o corpo, para quê? Para sustentar o corpo. Ingerimos proteínas, carboidratos, não é? Minerais. Por quê? Porque o nosso corpo pede, porque tem necessidade. Senão o corpo deteriora, né? Ele vai ficar com inanição, vai começar a entrar em decomposição, né, das suas funções, morre. Agora, por que Jesus, com um corpo glorioso e imortal, comeu? Primeiro, para mostrar que ele estava ali fisicamente. Essa necessidade de mostrar que não era um fantasma é muito importante para Jesus. Porque fantasma é uma aparição. Da mesma maneira que aparece, some. Jesus quis mostrar, eu estou aqui fisicamente. Querem ver? Tragam uma comidinha para mim que eu vou comer na frente de vocês. Daniel, ele tem uma teoria que a comida é usada para dar profícia, né? Para dar energia, né? Para poder fazer a transladação, esse tipo de coisa que não vai explicar. A comida é usada para isso, né? A teoria dele é que a gente gasta muita energia com o corpo glorificado. Para ficar onde vai. É um negócio que a Bíblia não explica. Combustão instantânea. Entra e já é digerido e transformado em energia. É uma teoria plausível. Plausível. Vamos ler o texto. Continuar lendo o texto? Jesus está em corpo glorificado, não é? Quer provar que está ali fisicamente. O que ele faz? Um teste. Ele prova a eles mostrando que come. Olha só que legal. E por não acreditarem neles ainda, Jesus está conversando com eles. O cara continua ali. Não é possível que Jesus está aqui. Por causa da alegria. Primeiro estavam atemorizados. Agora estão alegres. Mesmo assim não acreditam. Era um conjunto de sentimentos contraditórios ali, irmão. Que qualquer um ficaria assim. Qualquer um ficaria assim. É ou não é? É Jesus ou não é? E ele voltou. Não, não é ele. Não pode ser ele. E fica aquela dúvida na cabeça. É uma coisa extraordinária demais, além da conta. Falei igual mineirinho agora, tá além da conta. Vamos lá. E estando admirados ao estado deles, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Imagina o discípulo levando, né? Vamos ver se ele é de verdade. Botou assim diante de Jesus. Vamos ver se ele é de verdade mesmo. Está todo mundo comendo, tem que tocar nele, irmão. Aí Jesus, na cara dele, ele senta ali, ó, manda o peixinho para dentro. Toma o mel, lambe os dedos. Estou eu aqui, ó. Estou aqui físico. E ele comeu na presença dele. Boa notícia, irmãos. Corpo glorioso come. E bebe. E bebe. Come e bebe. Isso é muito maravilhoso porque nós vamos ver que o nosso futuro, depois de vencida a morte, no milênio, no reino milenar, vai ter banquetes, irmão. Isaías fala lá de um banquete extraordinário, vamos comer tutano, carnes gordurosas, vinhos clarificados. O vinho não vai embebedar, a carne gordurosa não vai entupir nossas veias com colesterol, porque agora é impossível morrer nesse corpo. Mas tem o prazer de comer. A comida tem uma outra função além de
alimentar o nosso corpo. Deus criou. Deus é fantástico, irmão. Quando você para ver a criação de Deus, a nossa língua, ela é multifacetada. Você sabia? Você sente o amargo de um lado, o doce do outro, o que é salgado do outro, o azedo do outro. Não é em toda a língua, não. Deus fez um sistema aqui na nossa língua muito interessante, que cada parte dela é responsável por discernir o paladar. Isso, mas começa na língua. Começa na língua. Já é um órgão preparado para isso. Por isso você sente o doce num canto, o salgado no outro, o mais amargo no outro, o agridoce em outro. Então, para que Deus tem tanto trabalho para fazer língua? Não, para quê? Eu sei que ele pode. Para que nós pudéssemos degustar o quê, irmão? Tem o quê? Os sabores, o paladar, irmão. Pelo amor de Deus. Irmãos, vocês podem ser hipócritas quando vocês quiserem, eu falo mesmo. Eu gosto de comer. Quem gosta de comer, igual pastor? Eu gosto de comer, não sou glutão, não. Eu como minhas refeições normais. Mas vai me dizer que quando você come um belo prato, não te dá uma saciedade, um prazer, a liberação de endorfina, irmão. É bom comer. Não é só produzir energia, não. Produz sensação no cérebro de prazer. Prazer, satisfação. Você come um bom prato de comida, não dá só energia, dá satisfação. Não é, irmãos? Baião de dois ou outro. Cada um com seu cada um. Quem gosta de buchada de bode, se quer buchada de bode. Quem gosta de comida mais sofisticada, comida mais sofisticada. Irmãos, eu como um frango bem temperado, para mim aquilo ali dá tanta alegria. Bem crocante. Comer dá prazer. Ponto. Deus cria um sistema em que nós vamos continuar comendo. Então não é só por função de sustentação do corpo, já que o corpo não precisa mais disso. É pelo simples prazer da comunhão, do comer. Porque muitas visões proféticas falam de sentar-se à mesa. Ninguém senta à mesa só para conversar, é para comer. A palavra revela que vai haver ceia das bodas do Cordeiro. Ceia de casamento, irmão. Comida no casamento. Não tem que pensar nisso de maneira metafórica, não. É literal. Onde tem casamento e festa, tem comida. O próprio Jesus, enquanto vivo, era chamado de glutão e beberrão. Ele vivia em toda a festa. Chamava ele ia. Você acha que a da boa de Caná foi a única? Chamaram Jesus, até a boca livre, eu vou lá. E ele comia, e ele bebia. Ficou mal famado como beberrão e comilão. Está na sua Bíblia isso. Na casa do publicano, ele foi lá e foi comer. Onde ele ia, ele comia. Comia, bebia. Não tem nada de errado nisso. Amém? Entenderam? Comer à mesa é uma satisfação. É um privilégio, é um prêmio. Deus poderia ter criado um homem imortal sem necessidade de comer mais nada. Nunca. Mas ia perder o privilégio de sentar-se à mesa e degustar uma boa comida. Amém? Então esse corpo aqui, irmão, eu acho muito interessante, não é para manutenção da vida do corpo. Sendo Jesus imortal, não precisava de comida para sustentar-se. Isso significa que o corpo glorioso pode comer não por necessidade, mas pelo prazer de degustar os alimentos. Amém? Já lemos aqui? Já. Vai beber também. Avança aí para mim, Marcelinho. Comer e beber. O Senhor prometeu tomar o suco da vide com os discípulos na sua vinda no futuro reino. Na hora da Santa Ceia, né, que era na verdade a Páscoa judaica, Jesus disse o seguinte: e digo-vos que, desde essa hora em diante, não beberei do que, irmãos? Fruto da videira, é o suco de uva não fermentado. Se fosse vinho, estaria aqui a palavra vinho no grego, mas não é vinho, é suco da videira. Porque é o vinho que não deteriorou. É o suco, é o mosto, né? É o suco de uva puro, sem passar pelo processo de fermentação. Não beberei mais o suco da videira,
até aquele dia. Então preste atenção. Quando Jesus pegou o cálice ali com os discípulos há 2000 anos atrás, ele falou: tá vendo esse suco aqui que eu estou bebendo? Eu não vou beber nunca mais, não é para sempre. Até que, o até que aponta para um outro período de tempo. Quando chegar aquele dia, aí eu vou beber de novo. Até aquele dia em que ei, olha aqui, ó, eu haverei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Última vez que Jesus botou suco de uva na sua boca, 2000 anos atrás. Foi a última vez para sempre? Não. Quando o reino de Deus foi estabelecido, Jesus bebe de novo o suco da videira, em celebração. Ele está de jejum de 2000 anos. Jesus está de jejum de 2000 anos. Tanto é que ele não precisa de comida, ele está lá sem comer lá no céu, a menos que haja comida no céu. Tem gente que pensa que tem comida no céu. Diga, varão. Comida no céu certamente não há. Mas no Gênesis 18:5, os anjos também já comiam. Os anjos? Anjo come, mas pode ser. Mas os anjos, ainda que a semelhança desses corpos glorificados, é uma outra categoria de seres. As regras para os corpos dos anjos, não sei se é a mesma para o corpo do glorificado dos homens. Mas eles são espirituais que tomam forma humana. Aqui nós estamos falando de seres humanos que tomam forma espiritual. Parece a mesma coisa, mas não é. Eles são originalmente criados no céu. Nós somos originalmente criados na terra. Eles são criados originalmente em matéria inorgânica. Nós somos criados de matéria orgânica. Há uma diferença. Não é a mesma coisa. Você não pode... A palavra não nos dá direito, porque os anjos parecem com homens, de dizer que os anjos são iguais aos homens. Entendeu? Eu entendi que é questão de comer, mas quando você bota a categoria dos anjos, sai da categoria dos homens. Anjo e homem pode ser parecido, mas não são iguais. Os exemplos da Bíblia estão na terra. Sim, mas é a categoria angelical. Certo? Mas quem comeu foram homens. Não há, ainda que seja comido dos anjos, quem comeu foram os homens. Será que tem maná no céu para eles comerem? Entenda o seguinte, isso é especulativo, não tem versículo que explique isso. Especulativo. É interessante, você acrescentou mais um viés, só que não é a mesma categoria de seres. Seres angelicais são um, seres humanos são outros. Entendeu? Matéria diferente, matéria-prima diferente. Anjos são criados no céu de matéria espiritual e na terra se materializam. Homens são criados aqui na terra de maneira material e vão ser transformados em seres espirituais. Entenderam a diferença? É de origem. Os anjos não são terrenos, terráqueos, terrosos. Os homens são terrosos. Vamos lá, vamos beber e comer. Avança aí para mim. Vamos contextualizar com a visão da igreja primitiva. Vamos lá. Os bispos da igreja primitiva criam assim. Irineu de Leão contra as heresias, ano 185. Olha só que bacana. Quem quiser ler comigo, isso aqui é a fé do nosso irmão. Vamos lá? Ele renovará o quê? A herança da terra. E restaurará o ministério da glória dos filhos de Deus. Como diz Davi, ele renovará a face da terra, prometendo beber do fruto da videira com os seus discípulos, mostrou juntamente a herança da terra, na qual se bebe o novo fruto da videira, e a ressurreição carnal dos seus discípulos. Entenda carnal não como pejorativo, mas de carne. Ok? Olha o que o nosso irmão Bispo Irineu pensou. Muito bem, claramente em cima da palavra. A própria realidade desse novo beber de Jesus com os discípulos no futuro, prova que é na terra. Está enfatizando que é tudo na terra. A herança da terra. Ele tira qualquer expectativa desse ajuntamento ser no céu.
Presta atenção no segundo parágrafo, olha aqui, ó. A carne humana que ressuscita renovada é a mesma que recebe a bebida nova, pois não se poderia entender que ele beba do fruto da videira num lugar supraceleste, no céu, acima dos céus, nem que os que bebem não tenham um corpo de carne. Pertence à carne e não ao espírito a bebida que se extrai da videira. Então, lá no céu não há comida física. Se você quiser imaginar que tem uma comida espiritual, aí é da sua cabeça. Lá tem comida sim, mas só que é de outra qualidade, espiritual. Lá tem banana, tem uva, tem tudo lá no céu. Problema de vocês, se quiserem pensar assim, tá bom? O pai primitivo entende claramente que a promessa de Jesus de voltar a comer e beber em corpo glorioso tem que ter carne ressuscitada. E é da videira daqui da terra. Porque não se pode pensar que tem a videira no céu. Pode pensar que tem videira no céu, irmão? Então, tem anjo agricultor lá em cima. Para ter videira no céu, tem que ter terra, anjo com enxada na mão, enxada para arar a terra lá, anjo semeando lá, cercas para a videira, que é uma rama, se espalhar na cerca. Lá na casa do irmão Disso tem videira, ela precisa de apoio. E depois, um monte de anjo catando aquelas videiras, enchendo o cesto. Imagina essa vida agrícola no céu. Tudo isso para depois pegar essas uvas do céu, prensar e formar um suco de uva. Está muito ligado a isso. Aí, o senhor está falando, só um instante. E sempre que eu estou em casa, parece que alguém tem uma comida, uma fruta, alguma coisa. Aí eu falo assim, Senhor, manda anjos para levar a gente. Esses anjos são de carne, né? Mas são seus irmãos que te amam. Não é? Aí eu vi uma passagem assim, eu me lembrei muito de mim. Muito. Deus sempre nos sustenta de maneira extraordinária. Ele manda anjos. Esses anjos que o pastor está falando, eles se transformam como gente. Se transformam como gente. A palavra diz em Hebreus que muitos receberam anjos em suas casas sem saber. Porque os anjos, quando são materializados, eles parecem iguais aos homens. Agora, especular qual é a sua natureza física, se é tangível, se é... Isso não há, se tem osso. É complicado, porque, como eu falei, anjo é outra categoria de ser criado por Deus. A aparência de homem não quer dizer que eles tenham sangue. Será que se cortar o anjo vai sair sangue do anjo? Será que sai sangue azul ou sangue de ouro do anjo? Não tem como especular a fisiologia dos anjos. É só especulação. Eles têm aparência de homem. Então, anjo hospedeiro não. Você hospeda anjo sem saber. Quando a aparência é tão real que estivesse na casa de homem, foi recebido. Sim, então, é isso que eu estou falando. A aparência é real. Eu não falei que não é real, que não parece um homem. Eu falei se a fisiologia deles é igual. Se ao cortar o anjo sai sangue de que cor? Azul, amarelo, vermelho. Qual é o sangue dos anjos? A carne deles é igual à do carne do ser humano? É isso que eu estou falando, porque são originalmente seres criados no céu, não na terra. Nós somos do barro da terra, eles não. Entenderam? Há diferentes, são matérias-primas diferentes da fisiologia. Agora, o nosso pai Ineudrião entende perfeitamente isso. Quando o corpo renovado vai beber o suco de uva de novo? Quando Jesus voltar do céu estabelecer a ressurreição gloriosa. Amém, amado de Deus? É bem material, é bem terreno essa visão? É material, carnal ainda que gloriosa e terrena. Não tem nada supraceleste. Então se anula, por exemplo, como é que chama aquela visão dos que vai antes no arrebatamento? Pré-tribulacionista.
que acham que 3 anos e meio vão lá para cima para ficar numa festa gospel, uma rave gospel lá em cima, comendo e bebendo por 3 anos e meio, pelo amor de Deus. Comendo, bebendo e cantando? Então é uma rave mesmo. Não existe isso na Bíblia. O banquete é após ressurreição. Avança aí para mim, Marcelinho. O banquete que a igreja está prometida sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, é sentar na mesa na terra, com o reino estabelecido na terra. Irineu fala da herança da terra. Em nenhum momento ele está fazendo alusão ao céu. E até nega essa possibilidade. Não é supraceleste, acima dos céus. Isso é a igreja primitiva, contrário da igreja moderna. Joga tudo para cima desde Agostinho. Terceiro aspecto do corpo glorioso. Nós vamos voar igual a Jesus. Só um amenzinho da irmã. Pessoal, sabe o problema de vocês? Vocês não têm imaginação. Vocês não têm imaginação. Oh, Jesus amado. Mas você já sonhou que estava voando? Quem já sonhou que estava voando? Sonhar você já sonhou, mas agora aqui você não fala, porque compromete sua sanidade, sua credibilidade. Eu vou falar que vai voar nada? Vão rir de mim. Deus mandou esse anjo que batia na metade, quase no corpo dele, e ele me levou nas alturas. Então, eu creio que nós vamos voar. Vai vender o carro? Vou mostrar o texto da E60. Mas eu estou aqui valorizando porque essa galera aqui, apesar de conhecer bastante da palavra de Deus, não tem imaginação. Eles têm que viajar mais, irmãos. Tem que ficar preso nessa matéria aqui, nessa fase da nossa vida, tão limitada e cheia de sofrimento, a gente não antecipa pela fé o que será a nossa próxima fase. O que importa é a próxima fase, não é nem essa. Essa aqui é estado probatório, nós estamos todos aí sendo provados. O que nos interessa é alcançar a vida eterna, um período vindouro. Entenderam? Onde esta matéria não mais sofre. Onde essa matéria não tem mais dor, nem sofrimento, nem corrupção. Essa matéria não pega dengue. Um mosquitinho pequenininho pica em você e você morre de dengue hemorrágica. É ridículo. Um vírus microscópio entra no ser humano, ataca o pulmão dele e ele morre. Essa matéria é muito frágil, irmão. Ela é milagrosa porque funciona, mas ela é frágil. Demais. Frágil demais. Essa nossa constituição atual. Por causa do pecado. Para de pensar só nessa vida. Começa a pensar na próxima fase da sua vida. Não outra vida, mas a continuação da vida. Comece a se imaginar no reino. Comece a se imaginar sentado naquela mesa lá, com milhares de pessoas glorificadas. Comece a imaginar você abençoando os povos, as nações durante o milênio. Tem que sonhar, irmão. Tem que ter capacidade de sonhar. Senão você fica preso à dificuldade dessa vida, pedindo toda hora misericórdia por causa dessa vida. Paulo diz, o sofrimento do tempo presente não tem peso de comparação. Sabe o que ele está colocando na balança? Paulo colocou na balança, ó, o que eu sofro agora, e Paulo tinha sido chicoteado várias vezes, Paulo tinha sido apedrejado, Paulo levou paulada, Paulo foi preso anos em cadeia, e diz, o que eu estou sofrendo aqui na minha vida, nessa carne, não tem peso de comparação com a glória que vai ser revelada em nós. Paulo não ficava preso no sofrimento. Paulo olhar para o futuro. Tudo que eu estou sofrendo, todas as dores, todas as marcas, todas as cicatrizes, todo o sangue derramado em terra, não tem peso de comparação com a glória que eu vou viver. Que vai ser manifesta em mim, no corpo. No corpo. Então Paulo colocava seus olhos no futuro. Ele estava preso numa masmorra escura de Roma e olhando, isso que eu estou sofrendo agora não é nada. Mas adiante eu tenho um corpo glorioso. No reino, quando o reino estabelecer.
Essa é a chave, irmãos, para viver uma vida com esperança. Amém? Não ficar preso na realidade atual. Nosso corpo vai voar. Eu achei essa ilustração aqui muito bacana, que está no ângulo, né, de baixo para cima, Jesus subindo. Atos 1:9. Jesus é o padrão para nós. Vamos lá? Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Jesus só parou de ser visível à vista deles quando ficou tão alto e uma nuvem atrapalhou. Porque até chegar nesta nuvem, os discípulos viram Jesus subir na cara deles. Tá todo mundo ali observando Jesus, Jesus começa a flutuar e vai embora, irmão. Aí fica aquele pessoal olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Ficou pequenininho, aí uma nuvem cobriu. Corpo glorioso voa. Não tem limitação da física. Avança aí para mim, vamos ver um pouquinho aqui, ó. Todo mundo flutuando aí nos ares, aí com Jesus, ó. 1 Tessalonicenses 4,17, igreja, vamos lá? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados o quê? Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Obrigatoriamente os arrebatados vão para as nuvens. Obrigatoriamente. Não, vai ter arrebatado e ficar na terra. Não, vai subir todo mundo. E assim estaremos para sempre com o Senhor, quando juntar Jesus, o cabeça, com o resto do corpo, nas nuvens. Isaías 68, igreja. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Como é que eles vêm, irmão? Eles vêm voando. A gente vê tanto filme de super-herói da Disney, Hollywood, e você não consegue acreditar que vai voar? Tem que crer, irmãos, porque essa é uma realidade bíblica. Agora nós não voamos, somos que nem galinha. Galinha dá voo rasante só, né? Tadinha, ela bate as asas e cai logo ali. Hoje somos que nem galinha, mas um dia seremos igual a águia, vamos voar de verdade. Diga, Lídia. Ali, quando ele fala, e assim estaremos para sempre com o Senhor, ele está fazendo uma alusão a esse Ao estado glorificado. ao estado glorificado e podendo voar. Isso aí. Essa ilustração é usada para as pessoas para dizer que a pessoa está no céu. A pessoa que fez essa ilustração aqui, está todo mundo no céu com Jesus, mas não é verdade. Eu usei essa ilustração para mostrar que estão todos voando entre nuvens, nos ares. Amém, queridos de Deus? Voar faz parte do corpo glorificado. Não tem mais a limitação física de voar. Avança aí para mim. Eu falei que tudo isso tinha que ser ensinado para novo convertido. Porque é básico da fé. Mas talvez as pessoas não se comprometam porque fica fantasioso demais. Vamos ensinar coisas que as pessoas vão absorver sem ficar com dúvida. Irmãos, isso não é fantasia, isso é a promessa. Não existe fantasia. Existe uma promessa. Ok? Tem que ser ensinado para novo convertido que vai ser sim transformado em corpo glorioso, vai voar, vai continuar comendo, tudo tem que ser ensinado. Porque não voamos agora. Sonho de Ícaro. Se Deus criou as aves voando, Pois é. Só que as aves foram criadas com ossos oco, para serem leves e voar. Nossos ossos não são ocos. Nossos ossos são pesados. Toda a dinâmica do corpo da ave é para ela voar. O nosso não. Nós não temos pena. Nós não temos uma cobertura de penas aqui. Eu sei, está fazendo uma comparação poética. Eu estou falando de coisas mais concretas. Você está poetizando. Eu estou falando de coisas verazes, verdadeiras. A transformação do corpo de fraqueza para um corpo com poderes sobrenaturais foi declarada pelo apóstolo Paulo, que descreveu a ressurreição dos santos mortos e a transformação dos santos que estiverem vivos no dia do Senhor.
1 Coríntios 15, 51, igreja. Vamos ler, por favor, isso aqui é a base da sua fé. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos. Os milhões e milhões de cristãos sobre a terra na volta de Jesus serão transformados todos, sem exceção. Os que estiverem em Cristo. Os que perseverarem em santidade. Estão prontos? Estão prontos para serem glorificados. Não é todo cristão carnal, caído em pecado que vai ser transformado. Mas todos que estão em condições de ser transformados. Vamos lá. Agora Paulo vai explicar como é que funciona essa ressurreição gloriosa. Está na sua Bíblia, irmão. Vamos lá? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Ressuscita-se em glória. Estão entendendo semeia-se, irmão? O que significa semeia-se? Sepulta. Sepulta. Ué, o cemitério, na verdade, é um grande canteiro onde os corpos são semeados. Abre-se o buraco na terra, como quem planta uma planta. Jesus não falou? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Quando você bota uma pessoa debaixo da terra, você está semeando ela. A ideia de semear é que se espera que um dia a semente brote e volte à vida. Você bota uma semente debaixo da terra, ela desaparece. Mas se ela germinar, ela vai mostrar a cara dela quando começar a surgir o broto. A figura aí é usada assim. Você semeia um corpo que vai ficar na matéria, mas depois ele ressuscita e reaparece em glória. Todo mundo está entendendo? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Pode declarar com todas as forças. O corpo glorificado será cheio de poder. Poder, poder. Não é só a imortalidade. A gente já vem pensando assim, para mim basta voltar dos mortos, tá bom. Não tá bom não, irmão. Deus não pensou só isso não. Vou trazer vocês de volta. Tá muito bom? Não. Além de vocês voltarem dos mortos, que já é extraordinário, o corpo de vocês vai ter poder. Dunamis, poder de Deus, poder sobrenatural. Vou explorar isso mais adiante, tá bom? Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 2 Adões. Primeiro Adão, lá do Éden, né? Homem feito do barro. Alma que precisou ser insuflada de vida. Segundo Adão, quem é? Jesus. Esse não precisou ser insuflado de vida. Ele é a própria vida. Ele sustenta a vida. Foi a minha oração inicial quando abrimos esse trabalho. Jesus sustenta a vida de tudo que existe. Entenda isso. Qual é o poder de Jesus? Ele é a própria vida. Ele é o príncipe da vida. Que tudo que está vivendo no mundo é por causa do poder de Jesus, que o Pai lhe deu. Então presta atenção, ele é o Espírito que dá vida, vivificante, quer dizer, ele dá vida. Ele confere vida. Todos estão entendendo? Então vamos lá. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Paulo está falando da ordem da nossa existência. Primeiro Adão, primeira existência nossa. Carne igual de Adão. Segunda fase da nossa existência, semelhante ao segundo Adão, que é ser espiritual. Ainda que tenha corpo, Jesus é uma outra dimensão. Então viveremos essa fase semelhante a Adão, e depois viveremos a fase semelhante a Jesus glorificado. São 2 fases da nossa vida. O primeiro homem formado da terra é terreno, ou terroso, Adão. O segundo homem é do céu. É o Logos que se fez carne. A origem do Logos não é terrena. Ele é do céu.
Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Primeira fase da nossa vida. E como é o homem celestial Jesus, tais também os celestiais. Em suma, nós nascemos terrenos e terminaremos celestiais. Revestido da qualidade do que é celestial, do que vem do céu. Estão entendendo? Não deixa de ser o mesmo homem, porque primeiro foi terreno. Primeiro natural, depois celestial. Assim como trouxemos, olha aqui, a imagem do que é terreno, semelhança de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial. É também, não é outro corpo. Aqui anula a ideia de um outro corpo. No mesmo corpo que já foi terreno, também será celestial. Não estou entendendo? A palavra de Deus diz assim, pelas suas grandes e preciosas promessas, nós estamos sendo transformados na natureza. A nossa natureza está sendo transformada. Nós estamos num casulo, irmãos. Não somos mais lagarta caída. Mas também não chegamos a ser borboleta. Estamos no meio do processo da metamorfose. Isso foi abaixo, a reencarnação. Reencarnação aqui acaba. Porque não é outro corpo. É o mesmo que teve a mesma carne natural, vai ter agora também um revestimento de corpo glorificado. Corpo celestial. É o mesmo ser. Trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Também é importante. Porque une o terreno ao celestial. Amém? Não há uma ruptura. Não é assim, eu morro aqui carnal, em corpo de carne, quando ressuscitar, Deus me dá um outro corpo espiritual. É o mesmo que experimenta as duas fases. Você entende? Isso aqui é tão importante, irmão. Isso aqui tinha que ser base para toda a igreja. Verso 50, irmãos. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Você sabe explicar isso para as pessoas? Só essa expressão do verso 50 aqui. Se você for perguntado por um irmão, explica isso aqui para mim. Sabe explicar? Vai colaborar com a ideia que alguns têm, que a salvação é em alma só no céu, já que a carne e o sangue não herda. Ou não pensaram desse ângulo? A maioria dos irmãos vão pensar que é isso mesmo, é só a alma que vai para o céu. Paulo está falando aqui que a carne natural está dentro do contexto, não pode isolar esse versículo. Está dentro do contexto. É o mesmo assunto, não mudou de assunto. A carne original, ela não herda o reino. Por quê? O menor no reino é maior do que João Batista. Todos os que vão entrar no reino, entre os santos, vão ser maior do que qualquer homem natural na terra. É isso que Paulo está explicando. A carne e o sangue não herdam, porque ninguém entrará na nova fase em corpo natural. Quando nós entraremos na vida eterna. Eu falei isso na semana passada. Eu falei isso na semana passada, fiz uma afirmativa aqui que parece estranha e até confrontadora. Eu falei assim, ninguém está gozando ainda a vida eterna, lembram? Nem os apóstolos, nem os santos do passado, nem os patriarcas. Ninguém está gozando a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna prometida ainda não se inaugurou na terra. Quando é que passarão a gozar a vida eterna? Ao toque da sétima trombeta no dia da glória dos santos. Naquele dia, todos os santos vão gozar juntos. Ninguém está gozando ainda a vida eterna. Estão aguardando a ressurreição, salvos. Todos os santos que já morreram, aguardando a ressurreição. Mas ter o privilégio de viver em corpo glorificado, ainda não se manifestou na terra. Quando vai manifestar? Quando Jesus desceu do céu. E todos os santos forem glorificados. Aí vão herdar o reino, já não em carne corruptível, mas em carne incorruptível, imortal. Porque a carne e o sangue provém do pecado. Carne e sangue aqui está dentro do contexto aqui, carne e sangue natural. Não, eu sei,
não tem o pecado, ele Mais ou menos. Porque o pecado não está no nosso corpo natural. Onde é que está o pecado? É no corpo? O corpo é manifestador do quê? Da alma. O pecado é atribuído à alma e não ao corpo. Por causa da maldição lá atrás, quando Adão pecou, do decreto. Isso aqui não é mal não, irmão. Isso aqui, olha bem, vou pegar esse ganho para quebrar um paradigma aqui. A igreja primitiva lutou muito contra o gnosticismo. Já ouviram falar nisso, né? Jesus falou, eu aborreço os nicolaítas. Nicolaítas eram gnósticos. Era a heresia daquela época do tempo de Jesus, era o gnosticismo. Que dizia, o corpo é mau, a alma é boa. A alma está presa num corpo mau. Isso é errado. Isso é errado. O pecado está na alma. O corpo só manifesta o pecado. Mas o pecado está na alma. Essa dicotomia corpo é mau, alma é boa, isso está errado. A alma é má, está maculada é a alma. O corpo é o manifestador das ações. Só. Então o que os gnósticos pensavam? Vamos destruir esse corpo para liberar a alma que está presa no corpo. Tem duas maneiras de destruir. Ou pelo ascetismo, que é você se isolar de tudo, virar um monge, um faquir. Não como, não corto cabelo, não faço a unha, não faço a barba. Vira um faquir. Vamos deixar assim, não vamos tocar em mais nada, aí você morre. Aí libera a alma. Ou vamos gastar no pecado. Havia essas duas vertentes no gnosticismo. Vamos cair dentro, vamos varrer, vamos beber pra caramba, vamos ter relação sexual com todo mundo, até destruir o corpo. Era o outro extremo. Quando destruir o corpo, aí a alma que é boa sai do corpo. Isso é um erro, isso é gnosticismo. Então presta atenção, o pecado não está nesse corpo. O corpo morre por causa do decreto que deu lá atrás do pecado. Mas, por isso que eu falei, o corpo é o glacê do bolo. É o revestimento externo. É a última coisa no dia da nossa glorificação, é o corpo. Por isso que o corpo é glorificado depois. É só o revestimento. Não tem culpa do pecado que está na nossa alma. É de dentro para fora. Por isso a gente santifica a nossa mente, anulando os feitos do corpo. Por que a gente anula o feito do corpo? Porque o corpo é que manifesta. É com a língua que você mente. Se você não tiver língua, você não mente. Mas que você queira mentir, se não tiver língua, não vai poder falar. O corpo precisa manifestar o mal que está dentro de você. Você dá um soco em alguém, se não tiver mão, você não vai bater em ninguém. Exato. A alma é o centro da coisa. Se você não tiver mão, você não vai bater em ninguém, você não vai poder machucar ninguém. Isso aí. Por isso Jesus falou, os judeus tinham vários rituais de libação, de limpeza. Lavavam as mãos antes de comer, faziam um monte de mise-en-scène. Jesus falou assim, limpai primeiro o interior do copo. Alma. Limpa a alma. Não o exterior. Entenderam? Jesus está colocando dentro. Aqui dentro é que tem que limpar a mente, os pensamentos impuros, de onde sai a prostituição, de onde sai o ódio. É aqui que tem que limpar, lá dentro. Justamente, para ajudar a salvar a alma. E aí vai trabalhando a alma, o glacê do bolo na volta de Jesus é o corpo. Mas o trabalho todo é para salvar a alma. O corpo vai ser salvo na volta de Cristo. Todo mundo entendeu? É de dentro para fora. Não adianta. Lá no Oriente Médio as mulheres andam de burca. Aquele tecido grosseiro lá de cobre dos pés à cabeça. A muçulmana. Só tem uma telinha assim para os olhos para ela ver, para andar na rua, para não bater no poste. Mas quem disse que aquela muçulmana passa o varão ali, ela... Opa! Lá na telinha mesmo, ela não está pensando um monte de bobagem. Não adianta botar um revestimento por fora se não limpar aqui, ó. Não adianta. É de dentro para fora. Amém? Avança aí, por favor.
Quando eu nasci de novo, eu fui estagiar numa loja bem longe, mas o gerente era pastor. E ele começou a me ensinar. Não deixe de fazer as coisas que você faz, porque as pessoas falam que é errado. É de dentro para fora. Começou a me ensinar a fazer jejum, orar, até o ponto que o Senhor foi me transformando. O próprio Espírito foi te conduzindo. A gente tem que tomar muito cuidado com o novo convertido. Às vezes o novo convertido fala palavrão. Ainda fala palavrão. Às vezes o novo convertido vê música que não presta. Até velho, né? Velho convertido também. Mas o novo convertido, às vezes a gente se espanta. A pessoa nasce de novo e você quer cobrar ela uma santidade plena. Não pode, ela está em processo ainda. Ainda fuma, ainda bebe. Eu sei. Mas eu estou falando assim, o novo convertido, às vezes você condena o novo convertido, mas o cara está ainda sendo trabalhado pelo Espírito Santo, de dentro para fora. Tem que dar um tempo para ele começar a se santificar melhor. Vestimenta, vê que a mulher vem toda sensual para a igreja, mas o Espírito Santo vai constrangê-la. É de dentro para fora. Vamos lá. Haverá maior ou menor no reino de Deus. Lucas 7, 28. Isto diz respeito à graduação de honra e autoridade que cada santo exercerá sobre as nações. Lucas 19, 17. Terás domínio sobre 10 cidades, sobre 5 cidades. Maior e menor diz respeito à graduação de autoridade no futuro reino. Contudo, quanto ao corpo glorificado, é dito que será igual, da mesma qualidade do corpo glorioso do próprio Senhor Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A nível de corpo glorificado, todos teremos corpos glorificados iguais. A nível de autoridade sobre as nações, aí é diferente. Aí depende do quanto você deu sua vida aqui por Cristo. Entenderam o que o pastor está falando? A honra de governar define quem é maior e quem é menor. Mas o corpo glorificado é igual ao de Jesus, todos nós. Fico fascinado por isso, porque Deus podia ter planejado assim, o do meu filho, que é o primogênito, eu vou dar um corpo super especial, e para os meus outros filhos vou dar um corpo de segunda categoria. Vai ser glorioso, mas vai ser um pouco menos tchan, né? Ou de terceira categoria, ou de quarta categoria. Deus planejou dar um corpo para nós igual. Vou bater na tecla. Igual o corpo glorioso de Jesus. É igual. Não é inferior. Não é de segunda categoria. É igual. Se existe uma coisa que tem que guardar na mente. Qual é a qualidade do corpo que eu vou ter glorificado? Igual ao corpo glorioso de Jesus. Não a mesma autoridade que ele. Está falando a nível de corpo. Corpo ressuscitado. Filipenses 3, 21. Esse é o texto-chave, irmãos. Já estamos chegando no final. Vamos lá? Leia comigo que está bem grandão. O qual transformará nosso corpo de humilhação. Por que esse corpo é de humilhação? Porque fica doente, é fraco, é corruptível. Vamos lá? Nosso corpo de humilhação, ele vai transformar para ser o que, irmão? Igual. Valéria que gosta quando eu bato aqui. Igual ao corpo da sua glória. Ninguém dá glória. Vai para Jesus. Muitos se enganam que vocês pensam que eu faço por vaidade. Pastor, quer ouvir aplauso? Não quero ouvir aplauso, não. Quero que você dê glória àquele que vai glorificar o seu corpo. Quero que você entenda a grandeza do que o Senhor preparou para nós. Que o ouvido ainda não ouviu, que o olho não viu, mas está preparado para nós. Que muitos crentes em depressão aí tem na terra aí, porque não conhecem a verdade. Teremos um corpo igual o da sua glória, da glória de Jesus. Ele nos transformará. Segundo a eficácia
do poder que ele, Jesus, tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Para ele não é nada transformar-nos em corpos gloriosos. Por isso ele vai comandar. O poder vem do Pai, mas o comando vem do Filho. Gerá o Filho do Homem, e os mortos sairão dos seus túmulos em corpos imortais. Ele vai chamar a vida a todos nós. Os que estiverem morridos. E os que estiverem vivos vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Amém? Avança aí para mim. Tomados da plenitude dos 7 Espíritos de Deus, Efésios 3,19, os santos manifestarão poderes da era vindoura, que no tempo presente são dons em escala limitada, primícias. Vou aplicar essa questão para vocês agora. Por mais que tenha alguém na terra, e deve ter alguns servos de Deus, tão apegados ao Senhor, que receberam dons sobrenaturais e miraculosos, tem gente que realmente cura. É usado com cura? É. E a gente olha para essa pessoa e pensa, pô, é um super-herói da fé. Ainda assim, ele é humano, limitado. Porque o que nós vemos hoje são primícias do Espírito. Primícia é a primeira parte. Presta atenção, igreja. Todos andamos nas primícias, não na plenitude do Espírito. Primícias, primeira parte. Plenitude, a totalidade do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus. A igreja anda nas primícias. Jesus andava na plenitude dos 7 Espíritos de Deus. Essa é a distância. Quantos compreenderam? Amém. Só que a palavra de Deus diz, naquele texto maravilhoso 3,19, que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. É a maior de todas, para mim, é a maior de todas as promessas do Novo Testamento, da Bíblia. A igreja não sabe ainda o que é ser tomado de toda a plenitude de Deus. Andar na terra igual a Jesus, cheio do poder de Deus. E aí não será mais só o Senhor Jesus. Serão milhões de cristãos tomados de toda a plenitude de Deus. Esses glorificados terão poderes, não em primícias, mas na plenitude. A palavra de Deus faz diferença. Romanos diz aqui, ó, temos hoje as primícias, mas nesse corpo ainda gememos. Estamos na fraqueza ainda. São manifestações assim, princípios, né? Princípio de manifestações. O que Paulo desejava de todo o coração dele? Aqui, ó, irmãos, olha esse finalzinho aqui, ó. Aguardando o quê? A adoção de filho. Mas já não é filho de Deus? Já não foi adotado? Foi. A plenitude da adoção se consuma quando? Redenção do nosso corpo. Esse é o dia de Cristo, que consuma e pereniza a nossa eleição como filhos. Entenderam? Tudo vai se realizar no dia que Jesus descer e imortalizar a gente. Então, por enquanto, é só premissa do Espírito. Paulo fala, não é o autor aos Hebreus, fala de poderes do mundo vindouro. Mundo vindouro ou a era vindoura é a era do reino. Então, se alguém cura hoje pelo poder de Jesus, ainda é em primícias. Um poder que será efetivo no mundo vindouro. Quantos entenderam? Amém. Então, irmãos, realmente, o olho humano ainda não viu o que é um filho de Deus glorificado. A gente não consegue imaginar o que será todos nós glorificados, cheios de poder. Aí já não dependerá mais de fé, queridos. Entende o que eu estou falando? Não será mais distribuição de dons parciais. Será plenitude. Esses poderes serão usados pelos reis e sacerdotes divinos para abençoar as nações. Próxima aula eu vou falar, vós sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Quer entender isso? Não perca sendo o próximo capítulo. Avança aí, Marcelinho.
Eu quero botar o sarrafo mais aqui, ó. O sarrafo da igreja está muito aqui embaixo. Né? O sarrafo está muito aqui embaixo. Vamos botar o sarrafo onde Deus planejou, lá em riba. É muito maior do que você imagina. Essas palavras estão certas quando esta carne mortal e corruptível, entregue à morte e humilhada pelo poder dela, revestida de incorruptibilidade e de imortalidade, voltará à vida, porque então verdadeiramente será vencida a morte, quando esta carne que estava em seu poder se lhe subtrairá. Qual é esse pobre corpo que o Senhor transformará, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso? Resposta: evidentemente, o corpo carnal que é aviltado no sepulcro. O que é mortal será absolvido pela vida, quando a carne, já não morta, mas perpetuamente viva e incorrupta, glorificará a Deus, que deste modo nos tornou perfeitos. Fechou. É o fecho de tudo. Já não seremos mais em parte, seremos plenos, perfeitos. Amém, povo santo? Esse é o desfecho que deveria ser o alvo de todos os cristãos da face da terra. Avança para mim. Último detalhe, e eu creio nisso. Corpo glorioso pode emanar luz. Ele voa, ele come, ele se materializa, e ele vai ser meio brilhante, mas nós vamos ter um corpo assim meio fosforescente. Eu creio nisso, tem base para crer nisso, vou mostrar a vocês as bases. Mesmo antes de ser glorificado, sempre comparando com o de Jesus, né? O corpo do Senhor Jesus resplandeceu como o sol na transfiguração. Presta atenção. Ali Jesus não era glorificado ainda, mas ele manifestou a essência dele como Logos ali. A palavra de Deus diz que o rosto dele brilhava como o sol. Entendam isso, a essência do Logos ali se manifestando numa carne mortal ainda. Depois que Jesus foi glorificado e subiu ao céu, a palavra continua dizendo, em Apocalipse capítulo 1, verso 16, que o rosto de Jesus brilha como o sol. Entenderam? Então, Jesus em carne imortal ainda, brilhou como o sol, e Jesus imortalizado continua brilhando como o sol. O corpo dele brilha. A luz sai do seu corpo, dos seus poros. Se o nosso corpo de glória vai ser igual, por semelhança, nosso corpo também emanará luz. Existem outros textos para consubstanciar isso. Vamos lá? Mateus 13:43, parte A. Leia comigo, estamos chegando no final. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Alguém vai olhar isso aí como figura de linguagem. Resplandecer, nós já estamos brilhando a nossa luz. Não é isso não. Vai resplandecer como o sol. Daniel 12:3, no Antigo Testamento, olha só que interessante. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, evangelizaram, fizeram seu papel. Está vendo aqui o trabalho desse aqui? Ó? Levaram outras pessoas à palavra. Quem conduz outras pessoas à palavra vai ter maior galardão. Vão brilhar como, ó, como as estrelas, sempre e eternamente. É importante levar muitos à justiça, irmão. Avança para mim para terminar. Aí, ó. Só para fechar. Olha, levei um tempão procurando essa ilustração aí. Ninguém crê nisso aí. Como não crê, não desenha, não produz a imagem. Eu procurei em inglês, irmão, no meu parque em inglês. Tem um tempão no Google, ó. Ninguém imagina corpo glorificado. Aí achei essa que o mais próximo foi esse camarada aí, ó. Faltou uma varoa, né? Faltou uma varoa.
O mais próximo, irmão, não tem, essa imagem não existe na internet. Ninguém imagina corpo glorificado. Mas aqui dá para ver os caras saindo uma luzinha dele, não dá para ver? Então tá bom. Só você guardar na sua memória aí. Fechamos a aula de hoje. Alguém tem perguntas? Perguntas, irmãos? Alguém tem pergunta pertinente ao assunto? Se eu não limitar, Alguém tem pergunta? No arrebatamento. Não, pertinente ao assunto. Glória a Deus, Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. Senhor, meu coração se aperta dentro do meu peito, a minha mente se conturba, Senhor, em saber que milhões dos teus servos sobre a terra não conhecem essa palavra tão básica da ressurreição gloriosa. O meu coração se aperta em saber, Senhor, que tu tens revelado tudo isso a nós. Tudo isso, Senhor. Tudo isso com detalhes. Uma fé tão plena, tão pura, tão maravilhosa. Mas fica às vezes retido aqui no meio de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos a romper aquilo que está travando, que está impedindo. Romper, Senhor, as amarras mentais, espirituais. Nos ajuda, Senhor. A porta que tu abre, o homem não fecha, Senhor. Há tantas portas abertas para nós entrarmos com a palavra, Senhor. Senhor, tira todo embaraço, todo impedimento. Em nome de Jesus. Faz o teu povo proativo, Senhor, na divulgação do teu reino, das tuas revelações. Faz cada um, Senhor, se ocupar da sua parte. Para o crescimento em glória do próprio corpo. Ajuda-nos, Senhor. Te louvamos pela revelação dada nessa manhã. Mais uma vez, Senhor, tua palavra é excelente, aprovada. Tua palavra é fiel e promete coisas que nós não enxergamos ainda, mas que são verdadeiras. E a âncora da nossa alma é a tua palavra, Senhor. É o que vai nos fazer não derivar nem para a direita nem para a esquerda, não desfalecer, não voltar atrás. São as revelações da tua palavra. Muito obrigado por revelá-las a nós, teus filhos, pequeninos. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra permaneça em nós e através de nós seja manifesta a outros. Seja assim em nome do teu Filho, em nome do nosso Salvador. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Possamos chegar bem nos nossos lares e continuar meditando na tua palavra até que à noite venhamos de novo nos reunir na tua presença para te glorificar pelas suas muito grandes e preciosas promessas que têm transformado o nosso ser. Louvado e engrandecido seja o teu nome, nosso Deus e Pai. Louvado seja o Senhor Jesus, príncipe, consumador, autor e consumador da nossa fé, príncipe da vida. Tu és maravilhoso, Jesus. Recebe a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vão. Ide.